Oi, minha gente! Muito boa noite! Eu sou Juliana Pereira, eu estou aqui com vocês com mais um podcast, o nosso Pod Boom, né, minha gente? E hoje eu trouxe mais um babado pra vocês, a doutora Ivy Red Abdala, que eu conheço faz tempo já, né, doutora? Verdade. E olha só, gente, eu quero aqui estar falando pra vocês, já estarem entrando no nosso YouTube, no canal do Pod Boom, já ir entrando pra você assistir esse EP de hoje, tá bom? Curtam aí, dê o seu like, tá? Também você pode entrar no chat, também falar conosco. E tem mais, viu? Instagram também do Pod Boom, TikTok também no Pod Boom. A gente coloca aí os melhores momentos, tá? Todos os cortes aí pra você dos melhores momentos de todos os podcasts, tá bom? E agora agradecendo ela, né? A presença da doutora Ivy Red Abdala, que está aqui. Gente, é tão estranho falar doutora pra ela, sabe? Porque eu conheço ela desde novinha, gente. Verdade, Ju. É muito estranho, assim, desde de adolescente. Nem precisa, né? Então é muito estranho, sabe, gente? Ivy, eu vou falar assim pra ela, porque eu conheço assim, desde muito novinha, gente. Boa noite, obrigada por atender o convite aqui do nosso Pod Boom. E é um prazer estar te recebendo. Ju, eu que fiquei super, assim, surpresa e muito feliz. Pra mim foi, nossa, realmente uma surpresa. Muito gratificante estar aqui. Fiquei super honrada com o seu convite. Um prazer, vai ser muito gostoso. É isso aí, vamos bater vários altos papos aqui, vamos falar um pouco de tudo, tá bom? Tá, e olha joia. só, vamos começar assim, eu lembro quando você, a tua estava presente na época, né, trabalhava junto com seus pais, né? Sim. Na época que você estava decidindo pela medicina, né? É um Sim. caminho que você queria muito, muito, muito na época, né, Ivy? Sim, na verdade, quem me conhece, você deve saber disso também, eu sempre quis ser atriz a princípio. Eu lembro disso, você lembra fez disso? curso. Fiz Curso, eu lembro. Fiz um curso no Wolf Maia, no Rio de Olha, eu Janeiro, lembro, gente. em 2015, durante a faculdade de medicina. Porque eu falei, mãe, enquanto eu não me decidir, enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir tirar essa dúvida da minha cabeça. Mas eu acabei fazendo, foi maravilhoso. Utilizo muito a arte e a medicina, elas estão muito relacionadas, mas a medicina ganhou o coração mesmo. Ganhou o coração? Era isso mesmo que tinha que ser. Aí, quantos anos você tá agora, Ivy? Eu vou fazer 30 anos em fevereiro. Meu Deus. Tô velha. Não, eu que tô me sentindo uma avó já, gente. Que é isso, Brasil? Nada, Ju, nada. Nossa. Ô, Ivy, agora a Ivy tá casada, gente. Eu tô, com o Renan, né? casada. Ai, que legal, meu Deus do céu, gente. Sim. Pra quando vem os bebezinhos bem? Ah, vai demorar um pouquinho ainda. A gente ainda tem uns planos aí da parte profissional, mas Deus é que sabe, né? É isso mesmo. Você tá residindo aonde agora, Ivy? Eu moro em São Paulo, já vai fazer 10 anos. Basicamente, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô lá. Eu fiz a minha... Gente, parece que foi ontem que ela foi pra São Paulo estudar. Sim, fiz Meu a minha Deus, passou muito graduação lá rápido. e fiquei por lá. Muito rápido, muito rápido. Ju. Muito rápido. Aí eu lembro que na época você tava. Você ia fazer ginecologia, obstetrícia, depois você queria fazer psiquiatria, Sim! lembro, né? Nossa, foi Você tinha um lado bem voltado, né, pra psiquiatria. E agora, que caminho que você tomou? Nossa, a história é longa. Eu queria mesmo, né, ir pra ginecologia e obstetrícia, mas descobri que eu não gostava da parte cirúrgica, né, que a obstetrícia, você tem que operar, centro cirúrgico, não era minha praia, apesar de eu gostar muito da parte de ginecologia. E eu me engajei muito na faculdade com a psiquiatria, desde o primeiro ano, né, foi uma paixão que já existia antes e floresceu demais, assim, na faculdade, né, eu fui presidente de um grupo de estudos que a gente chama de Liga Acadêmica de Psiquiatria lá, né, na gestão 2016-2017, e fiz tudo voltado na psiquiatria na faculdade. Tudo que era congresso, trabalho, eu estava envolvida. Saí da faculdade, vou ser psiquiatra. Até que eu comecei a trabalhar, né? Dar duro, ralar. Plantão. E eu descobri uma paixão que eu já sabia que ela existia, pela geriatria. Eu trabalhei 2 anos numa empresa de atenção domiciliar, home care. Home care. E eu me apaixonei por esse trabalho, né? São pacientes com internação domiciliar, crianças, idosos, mulheres, paciente em fim de vida, em cuidados paliativos. E eu descobri que só a psiquiatria não ia ser suficiente. Eu queria atuar na parte clínica, né? Abordar essa clínica no meu dia a dia também, não só a saúde mental. Entendi. E eu descobri a medicina de família, né? Já era uma especialidade que eu não conhecia, eu fui conhecer na faculdade.
E hoje eu sou residente do Hospital Santa Marcelina, né? Vou agora para o 2º ano de residência em Medicina de Família e Comunidade. É uma especialidade nova no Brasil. O que é essa medicina? Eu não conheço. Medicina de Família e Comunidade é uma especialidade que cuida de gente. A gente cuida desde recém-nascido, eu faço pré-natal de gestantes, cuido de idosos, saúde mental, saúde da mulher, saúde do homem. A gente faz a coordenação do cuidado. O médico de família é aquele que te acompanha desde o nascimento até o fim da vida. Né? Nós somos responsáveis por 85% de, assim, ajudar 85% aí das demandas de saúde, sem precisar de um especialista. Então, a gente olha muito, além da saúde física, mental, espiritual, a gente olha o lado sociocultural do paciente. Então, é muito legal, uma visão muito integral do paciente. A gente não trata só a doença, a gente trata o paciente no seu contexto de vida, no seu contexto cultural. Então, assim, é muito gratificante. Eu vivi isso no home care e resolvi me especializar nessa área. É uma especialidade médica, como a cardiologia, a ginecologia. É uma especialidade ainda em crescimento no Brasil, né? No Canadá, na Inglaterra, ela já é bem dominante nesses países. O médico de família é a base. E aqui a gente atua mais no SUS e de uns tempos para cá no Brasil a gente tem ganhado também espaço no setor privado. Então é muito legal. Entendi. Nossa, que bacana. Eu lembro que tem novelas, né, que a gente assiste, que tem o médico da família, né? Sim, você que percebe, vai na casa. Que vai na casa, né? Sim, essas coisas assim, sim. seria isso mais ou menos? Sim, a gente faz visitas domiciliares, né? Quando o paciente não tem capacidade de se locomover, pacientes internados no domicílio mesmo. Então, assim, é uma abordagem muito completa. Então, eu me apaixonei por isso. Só que eu vou te falar que a saúde mental sempre foi, sempre vai ser minha paixão. E você vai ainda se especializar em saúde mental, em psiquiatria? Eu pretendo. Eu já tenho uma especialização também em dor. Eu fiz uma especialização na época da pandemia pela UFSCar, pela Federal de São Carlos. É uma pós-graduação interdisciplinar em dor. Então, tinham profissionais de várias áreas da saúde. Fisioterapeuta, psicólogo, médico, enfermeiro, TO, tudo. Muito legal, para a gente ter uma noção dos vários profissionais, cada um na sua área, como que a gente pode contribuir para o controle da dor dos pacientes. Então, muito legal. E no caso do médico, seria só o quê? Medicação? Não. O controle da dor? Não. A dor é uma questão muito mais além do que a gente imagina, né? Hoje a gente sabe que a dor envolve tanto a parte física quanto mental, né? Então, a gente teve aula de aromaterapia, musicoterapia, no controle da dor. Então, tem vários tipos de formas de melhorar a dor, medicamentosa e não medicamentosa. Tem a medicina tradicional chinesa, acupuntura, craniopuntura. Então, assim, abriu mesmo o leque, porque a gente sai da faculdade ainda muito cru. A gente só vai ver os desafios da profissão no dia a dia. E como eu trabalhei, né, num home care, eu falei, gente, eu preciso saber tratar dor. O que eu sei não tá dando conta. E fui atrás, é uma área que, assim, me encantou, fiquei deslumbrada com o estudo da dor. E tô aí. Quando eu gosto, eu vou, faço, depois se vou usar, a gente sempre usa. Com certeza. Na medicina, um pouco certeza. de tudo. Mas sim, tenho planos ainda para saúde mental, que é a minha grande paixão. Nossa. Agora, quanto tempo é de residência? São 2 anos. Medicina de Família e Comunidade são 2 anos de residência. E você já está indo pro segundo? Isso. No ano que vem eu já inicio o meu 2º ano. Aí depois você começa outro? Se Deus quiser. Oh, meu Deus do céu. Se quiser, a gente não para. Medicina não pode parar. E você estava me falando que você trabalha ou trabalhou, né, na área da periferia, lá em São Paulo. Sim. Ô, gente, periferia em São Paulo é mais ou menos uma favela, viu, gente? Não é verdade. Sabe por quê? A periferia em São Paulo é algo muito mais... Aqui em Novo Horizonte a gente não tem essa realidade não, viu, gente? Aqui em Novo Horizonte não tem isso, não. A periferia de São Paulo é algo tão precário, é algo tão assim, né? Sim. Que é tão pobre que a gente vê, Sim. sabe? Com tantas calamidades, com tantas coisas. Sim. Né? Falta de saúde, falta de saneamento higiene, básico, às tantas vezes. coisas, né? Então, o negócio é muito mais embaixo. Aqui na nossa cidade a gente não vive essa realidade, né? Sim, Ju. É uma área bem periférica lá, mas assim, é muito gratificante, porque
eu sinto que realmente eu tô lá e tô fazendo a diferença. Então, assim, isso não tem preço, né? A distância é muito grande, tudo lá em São Paulo é mais né? difícil, é muito distante, mas vale a pena, né? A gente ganha mais do que o conhecimento científico, a gente ganha um conhecimento de vida, um crescimento, assim, a visão de mundo muda, porque é bem diferente da realidade que a gente vê aqui na nossa cidade, que é menor, né? Querendo ou não, as coisas são um pouco mais acessíveis quanto ao transporte. São Paulo, as coisas são mais difíceis. Mas está sendo, assim, um trabalho muito, muito desafiador. Não é fácil, né? Não é fácil, mas acho que vai valer a pena. Já tem valido. Assim, Ive, você também passou, né? A gente viu essa pandemia aí, já entrevistei outros convidados, Sim. né? Profissionais da área da saúde, cada um na sua área, disse como ajudou na pandemia e tal. E como que foi a pandemia para você? Uma médica, assim, nova, né? Na área. Como foi para você? Porque até para os médicos mais velhos na área, foi assustador, né? Sim, Ju, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma situação dessa. Eu tinha acabado Você chegou a trabalhar? Sim, trabalhei 2020, 2021 sem dar pausa. Trabalhei toda a pandemia. Esse período pandêmico foi muito assustador. Era uma insegurança pra gente muito grande, porque nem a gente sabia. O comportamento desse vírus, né? As primeiras cepas lá em 2020, a gente viu de tudo. Todos os tipos de sintomas. E o medo, a incerteza, a gente ia trabalhar com medo de voltar para casa e trazer contaminação. Você já chegou a pegar? Eu fui pegar a primeira vez esse ano, graças a Deus só. Ô, louco! Só. Mas eu trabalhei todos os 2 anos, 2020 e 2021, com o maior cuidado do mundo, cuidado para não levar para casa, para o meu esposo. A gente até atrasava as vindas para Novo Horizonte, com medo de contaminar os nossos familiares aqui. Mas, nossa, se não fosse a força do meu esposo, da minha família, dos meus pais, não teria sido fácil passar. Porque a gente também tinha medo, né? Medo. Acho que muito a palavra medo. é essa, né? Foi uma época muito difícil, assim, de muita incerteza. E isso é muito angustiante, né? Sim. E, assim, nesse tempo, assim, que você se formou, o que foi, assim, algo... Eu acho que o médico, ele vive coisas muito intensas, assim, muito marcantes, né? Porque ele vê o paciente entre a vida e a morte, né? Sim. E assim, nos plantões, ou mesmo em residência, ou mesmo em hospitais, ele vê coisas muito fortes. Se ele não tiver um psicológico, ai, meu Deus, bom, eu não sirvo. Eu já desmaio logo, já me dá uma crise de choro, começo a chorar, meu Deus do céu. Mas se ele não tiver um psicológico bom para lidar naquele momento... Sim. Meu Deus, eu fico pensando, né? O que você viu, uma das coisas que mais marcou você em todo esse tempo, de quando você começou a estudar medicina até agora? Ou 1 ou 2 fatos, ou coisas assim que te marcaram, que você não esquece? Eu acho que foi o primeiro diagnóstico de Covid que eu fiz mesmo, que foi o mais assustador de todos. Eu trabalhava nesse home care lá, que foi... Sou muito grata a esse lugar. Que me ensinou muito. Eu tive chefes maravilhosos que me deram um suporte, porque eu me formei em junho de 2019. A pandemia veio em 2020. Então, menos de um ano, basicamente, de formada. Eu lembro que eu fui fazer uma visita na casa de um senhor que ele tinha Alzheimer. Sim. E a hora que eu fui auscultar o pulmão dele, tava um caos. A hora que eu coloquei o oxímetro, a saturação dele estava em 37. Nossa! Óbvio que assim, né, esses caseiros não, né, esses portáteis que a gente tem, os oxímetros portáteis, às vezes não são tão fiéis. Mas eu fiquei tão chocada com aquilo e o senhor estava pleno. Não estava com falta de ar, dispineico que a gente fala. Não, ele estava pleno. E eu desesperada. Fiquei desesperada. Liguei para minha chefe e falei... Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma ambulância aqui para agora. Esse pulmão tá horrível. E ele tinha, acho que 87, 89 anos. Nossa, que risco, né? E ele ficou entubado por 20 dias, mas ele saiu. Graças a Deus, ele saiu da UTI super bem. Visitei ele depois. E graças a Deus não teve muitas sequelas.
Mas foi o mais assustador, porque não era compatível os achados, né? Ao examinar o achado do pulmão, o que eu auscultava lá, a oximetria não era compatível. Ele estava pleno, não estava com falta de ar, né? A Covid tinha disso também. Tinha gente que estava saturando muito pouco e não manifestava sintomas, assim, né? Visivelmente. Cada pessoa era uma surpresa. Sim, mas esse acho que foi um dos mais... que eu entrei num desespero, porque eu diagnostiquei poucos casos de Covid. Como eu trabalhava com uma população acamada, mais idosinhos, então as famílias tomavam muito cuidado, né? Muitos realmente não saíram durante um ano inteiro para não contaminar o enfermo. Isso. Mas esse foi um dos mais desafiadores, assim... De agora, o que eu faço? Ele tá pleno aqui, mas tá tudo mostrando Ai, meu Deus, e realmente ele tava bem grave mesmo. Depois eu vi as tomografias, os raios-x que ele fez no hospital. Realmente o pulmão dele tava todo, acho que 25% só de pulmão bom. Resto tomado. O resto tomado, mas ele saiu. Eu fiquei super feliz. A Covid é algo que toma o pulmão muito rápido, né? Sim. E a pessoa às vezes não percebe. Sim, exatamente. Muitas pessoas falaram assim pra mim, que eu encontrava. Eu tava com 70%, você tem que ter 65% do pulmão tomado. Eu tava com 60%. Eu tava com metade do meu pulmão tomado. Eu falo assim, mas e aí? Aí que eu fui lá, só descobri porque eu fiz o exame. Exatamente. Senão eu não sabia. Exatamente. Como assim? Ele tava bem, tava quietinho, responsivo, respondia tudo. Não tava, né, ofegante assim. Mas hora que a gente examina, que a gente descobre. Então, assim, esse foi um dos casos mais complicados. Nunca peguei uma saturação de 37. Fiquei muito em pânico, assim. Mas é o que você falou, a gente tem que ter jogo de cintura, tentar passar tranquilidade pro paciente, pra família. Às vezes não é fácil, né? Que eles se desesperaram ali. E o mais engraçado é que a esposa desse senhorzinho, que também era uma senhora, não se contaminou. Olha que coisa. Teve disso também, né? Às vezes a família toda contaminada. A minha filha, quando pegou Covid, foi logo no começo da pandemia. Eu e ele não pegamos. Sim, e ela pegou. Sim. E dentro de casa, eu tratando ela, entrava no quarto, fazia tudo, dava comida, e eu não peguei nem ele. Sim. É umas coisas que não bate, não sei. Foi um negócio muito estranho esse vírus, muita né? coisa ainda pra gente descobrir aí ao longo dos anos, que eu acho que, se Deus quiser, a gente vai ter pistas aí do que aconteceu, tudo vai conseguir ser elucidado de uma forma melhor. Você estava me falando, mudando um pouquinho de assunto agora, que você é de um artigo teu que foi para fora do país, minha gente. Ele é internacional. Sim. Na faculdade, logo eu entrei em 2013 na faculdade. Em 2014... eu tive uma grande oportunidade, um grande mestre, um grande professor que eu tive. Médico de família também, que nos incentivou a fazer um trabalho sobre a espiritualidade e saúde, né? Não sei se você lembra, mas eu sempre gostei muito também dessa questão existencial. Sempre gostei muito de ler sobre... muitos livros, eu lembro. Muitos livros sobre religiões. Esse sempre foi um assunto que me despertou muita curiosidade desde a adolescência. E quando a gente estava batendo papo, assim, depois do estágio com o nosso professor, a gente falou, se a gente fizer um trabalho sobre espiritualidade e medicina, alguma coisa nessa área... E deu muito certo, foi um trabalho que, assim, trouxe muitos frutos legais pra gente, repercute até hoje. Foi um trabalho sobre anamnese espiritual. Anamnese é o nome que a gente dá para a entrevista que o médico faz com o paciente. São aquelas perguntas que o médico vai fazendo para conseguir dar um diagnóstico. Sim. Né? Como que o médico pode, não só o médico, né, mas todos os profissionais da saúde podem abordar a espiritualidade do paciente. Porque hoje a gente sabe que o aspecto espiritual do ser humano é uma grande ferramenta para lidar com as adversidades da vida e, sobretudo, com as doenças. Então, cada vez mais a medicina... Eu acredito que interfere. Com certeza. Eu acredito. Com certeza. Mas não são todas as pessoas que acreditam, né? Sim, sim. E assim, Ju, tudo que tem um lado positivo tem um lado negativo, né? Pode ser que em alguns momentos a espiritualidade não seja a melhor ferramenta para ser usada, mas sim, quando o paciente acredita e aquilo é importante para ele, é uma ótima ferramenta para a gente lidar, né? A gente sabe que no estudo da dor, por exemplo, é fantástico, assim, os pacientes mais espiritualizados, eles respondem melhor a alguns tratamentos, tem melhora da imunidade,
né? Ser mais espiritualizado faz com que o paciente, ele obedeça mais, entre aspas, o médico, quando o médico, né, prescreve o tratamento, dá as sugestões de terapia. Então, hoje a gente vem descobrindo muita coisa nessa área. Mas como que o médico vai abordar esse assunto de espiritualidade com o paciente? É muito difícil. A gente não recebe esse tipo de treinamento na faculdade, né? O Brasil está muito atrás. Alguns países na Europa, os Estados Unidos, já tem a disciplina de espiritualidade nas grades dos cursos de saúde. Mas a gente aqui ainda são poucas as universidades que abordam isso. E assim, lembrar que espiritualidade é muito diferente de religião, né? Religião geralmente é uma doutrina que um certo grupo de pessoas compartilham dessa doutrina, desse conjunto de regras, de dogmas. Rituais, tal, né? Exatamente. A espiritualidade, ela vai muito além disso, né? É o mais íntimo de cada ser humano, que muitas vezes não está ligado à religião, mas é aquilo que no nosso interior a gente usa para se comunicar com aquilo que a gente acha que dá significado para a nossa existência. E esse significado, ele pode estar vinculado à religião. Eu costumo falar que a religião é um veículo, muitas vezes, que leva a pessoa a florescer sua espiritualidade, mas a espiritualidade é muito além disso. Ela pode ser encontrada na arte, na filosofia, até mesmo na ciência, né? Então, assim, é uma coisa muito maior. Um paciente religioso, ele pode ter sua espiritualidade não necessariamente vinculada à sua religião. Então, isso é muito legal. Então, é você tentar explorar no paciente aquilo que dá sentido à vida dele e usar isso a favor do tratamento de saúde. Hoje a gente vê a prática da espiritualidade, né, a abordagem da espiritualidade sendo muito usada nos cuidados paliativos, né, que agora com o caso do Pelé, a gente tem se falado mais e precisa ser falado mais de cuidados paliativos, e é exatamente isso. No estudo da dor também, a gente sabe que a esfera espiritual é super importante no enfrentamento, né? De qualquer enfermidade, de tudo. E aí você fez esse trabalho do estudo da espiritualidade com a medicina? Sim, a gente escreveu um artigo sobre isso, né? Que chama Anamnese Espiritual como um instrumento no cotidiano dos profissionais de saúde. Basicamente, o título é esse. A gente apresentou esse trabalho, se eu não me engano, em 2015, na USP, São Paulo. E depois a gente recebeu um convite de uma editora americana para publicar numa revista científica de lá, em 2018. E esse ano também, no começo do ano, a gente recebeu o convite para publicar, acho que foi no Sul, a revista. Foi publicada numa revista do Sul e também foi publicada em outra revista internacional, que é um tema que tem crescido muito e tem despertado muito o interesse dos profissionais da saúde, até mesmo dos pacientes. Hoje a gente vê que realmente é uma necessidade que o paciente traz, né? Ele quer ser cuidado na sua integralidade, físico, mental e espiritual, porque é isso que a gente é. É verdade, eu também acredito nisso. Sim. E eu acho assim que também as nossas doenças são muito ligadas ao nosso emocional, né? Com certeza, Ju. Muito. Com certeza. Muito. Eu acho que toda, assim, não sei, né? Eu acho que tudo tem a ver, sabe? Acho que tudo tem a ver com o emocional da gente, com aquilo que a gente passou de negativo durante a vida. Acho que depois vai refletir em doença, ou às vezes reflete até antes, né? Acaba refletindo, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, que nem você estava falando de dor, né? Eu estava perguntando da dor, né? Porque, que nem eu tenho crise de enxaqueca, não sei se você lembra. Sim. Crônica! Sim. Crônica. Mas é umas crises, gente, que não é crise assim, não. É crise que eu tenho que tomar, às vezes, morfina, dolantina, no hospital, né? Que só o médico pode dar. O médico tem que estar presente para dar, né? Esse tipo de medicação. Sim. E a coisa é muito feia. É uma dor muito insuportável. Sim. Sabe? E eu acredito que também tem a ver com o emocional, porque eu tenho desde criança. Sim, Ju. Eu lembro desde eu estudava piano, desde criancinha. Eu lembro que quando eu comecei a estudar piano, que era uma coisa que me contrariava, que eu não gostava. Você não gostava. Que eu ia forçado, que minha mãe fazia eu estudar forçado piano. Eu lembro que eu desencadeei isso aí. Sim. Quando eu comecei a estudar piano, entendeu? Então eu lembro que eu tinha 6, 7 anos, eu falava assim pra minha mãe: me dá uma cibalena. Era a época da cibalena.
Nem eu sei o que é isso. Cibalena, gente. Era igual uma aspirina. É um remédio, medicamento antigo, né? Eu falava assim, me dá uma cibalena, mãe, me dá uma cibalena, não tô aguentando de dor de cabeça. Eu lembro que eu era pequenininha, eu falava pra ela, me dá uma aspirina, mãe, eu não tô aguentando. E eu tinha dores, assim, horríveis. Sim. Sabe? Já seguida de vômitos, coisas assim absurdas. Eu acho que desencadeou com esse trauma que eu tinha, que quando eu ia estudar piano, parecia que eu ia morrer, desmaiar, eu passava muito mal. Interessante que você associa a dor a essa atividade de tocar trauma, piano, tocar exatamente. piano. Sim, tem muita ligação, sim. A gente sabe hoje, né? A gente é tudo, a gente é uma coisa só, a gente é tudo isso, a gente é um mundo. Eu gosto sempre de falar isso. Acontecem várias coisas no corpo, na mente, tudo ao mesmo tempo. Então, nós somos um mundo e óbvio que está tudo interligado. Então, a gente precisa se cuidar cada vez mais, cuidar da saúde mental, né? Quebrar muitos tabus ainda que existem quanto à saúde mental, porque a gente é uma coisa só. Então, tudo tem que estar mais ou menos alinhado para a gente ter uma vida saudável. Exatamente. Vamos falar agora de saúde pública. Vamos. Saúde pública, gente. A gente sabe, né, que é um negócio meio que polêmico, né, falar sobre saúde pública, porque é um negócio que eu acho que abrange muito mais que cidade, que estado, abrange país, né, o Brasil, né? Sim. O Brasil é um país que tem uma saúde pública de terceiro mundo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Sinceramente... Eu sei que tem países africanos, assim, mas eu não tô, mas assim, eu tô falando pelo nível do Brasil. Gente, nós moramos num país rico. Sim. Nós temos, se a gente for ver, o nosso país é um país rico, gente, sabe? Mas assim, a saúde pública no nosso país, eu não sei o que acontece. O SUS manda um dinheiro tão grande para os hospitais, o dinheiro faz assim, ó, de repente some tudo, né? E assim, eu vejo que a saúde pública é algo que precisa melhorar. Você acredita que tem jeito? Ou não? Porque o negócio é bem mais lá embaixo. O fundo do poço é tão grande que eu não sei, gente, se tem jeito, sinceramente. Ju, eu sou uma defensora do SUS. Eu acho que o SUS é um sistema modelo para o mundo, tá? Sim, com certeza. Uma saúde acessível para todos que estiverem em território brasileiro têm direito de se tratar pelo SUS, né? E isso é uma coisa que em outros países não existem. Muitas vezes você não tem dinheiro para pagar, você vai adoecer às mínguas, o que é muito triste. Então, assim, eu sou uma defensora do SUS. Eu acho que falta um olhar das autoridades a nível federal, como você falou, nível de país mesmo, um descaso com o nosso sistema único de saúde, mas ele é super importante, assim. O SUS, ele é capaz de fazer coisas mais do que a gente imagina. Eu também não tinha esse nível de entendimento antes de entrar na faculdade, né? Então, assim, o SUS, ele é uma política pública muito bonita, sabe? Se você ler os princípios do SUS... É muito lindo, assim, é integralidade, equidade, que é tratar as pessoas conforme a necessidade delas. Então, assim, o que falta é um investimento direito, é menos roubalheira, sabe? É investir pesado mesmo, para que a saúde funcione. Porque o nosso sistema, ele é de causar inveja para outros países. Essa saúde acessível para todos, né? Você consegue... Óbvio que a gente paga os nossos impostos, então a gente custeia também o sistema. Sim. Mas, assim, outros países você não paga por aquele serviço, você não tem acesso à saúde. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar mesmo por mais investimentos, melhores investimentos na saúde pública brasileira. Porque vários países tomam de modelo as diretrizes do SUS para instaurar, né, políticas semelhantes em seus países, conforme cada país tem uma forma de funcionar, uma cultura. Então, assim, a gente precisa exigir dos nossos governantes uma atenção especial para a saúde. Porque é o que eu falo, é clichê, mas é verdade. É verdade. Um país sem educação e sem saúde não vai para frente, né? Exatamente. Você morou também em outro país uma época, né? Foi no Peru? Eu trabalhei num hospital no Peru lá. E como que é lá? Comparado ao Brasil, o que você achou? Eu não trabalhei num hospital público lá. Eu trabalhei num hospital que era exatamente isso. As Privado. pessoas que...
É um esquema meio diferente, assim. Lá você tem que pagar, você pagava meio que mensal, era uma coisa assim, pra se um dia ficasse doente, você poder ter assistência. Então, tipo assim, um plano de saúde. tipo isso. Que não é um plano de saúde. Não é um plano de saúde, Entendi. mas você tinha que pagar pra poder, se eventualmente necessitar do serviço, poder utilizar. Sim. Mas eu gostei bastante, é uma experiência bem legal. Lá o médico faz bastante coisa que os enfermeiros fazem também, então eu aprendi a curar ferida, coisa que geralmente... Colocava a mão na massa, assim, literalmente. É bem legal, assim. E lá é muito legal porque várias especialidades passam visitas médicas. Então, nas visitas médicas lá, tinha dentista, psicólogo, enfermeiro, médico. Acha? É muito legal. Farmacêutico. Diferente. Isso é diferente mesmo. Eu nunca tinha visto todas as visitas, porque realmente o médico sozinho hoje não faz nada. A gente depende, né? Dos fisioterapeutas. Mas eles iam juntos com o médico? Juntos. Ou assim, cada um passava no seu horário? Não, juntos. Discutiam os casos. Então, isso eu Olha, achei que bem legal. Tem, né? Geralmente, assim, grandes hospitais, às vezes, tem equipe multidisciplinar para discutir o caso. Sim. Mas lá, todos os dias. Todos os dias em todos os pacientes. Que legal. Então, era bem legal. Isso eu achei muito legal. E os diferenciado. estudantes também, de cada especialidade, passavam junto. Olha, diferente. É bem legal. Bem legal, gostei também. Agora falar um pouquinho da Ive, né? Da família da Ive, né? Ai, gente. Ô, gente, a Ive é filha do Zé Neme Abdala, né? Da Bia, que eu adoro também. Pessoal que eu já trabalhei com eles. Gente, verdade. Boníssimas, pessoas boníssimas, super honestas. São pessoas muito benquistas aqui na nossa cidade de Novo Horizonte. É verdade, eu falo de coração porque pensa no povo honesto, gente. No povo direito, correto. Ai, que são bom. eles. Olha, são seus pais. Eles a são... tua avó. Sim, Né? Nossa, sim. tua afinada avó também. Sim. Uma pessoa, assim, maravilhosa, super correta. Né? Uma família, assim, muito boa mesmo aqui na nossa cidade de Novo Horizonte. São comerciantes, né? Comerciantes. Sim. Quase 50 anos de loja. Então... Acredita? Meu Deus do céu, olha só, gente. Eles são os árabes, a gente fala árabes, mas não são árabes, eles são libaneses. São, libaneses, né? Libaneses. E que estão na nossa cidade de Novo Horizonte. Então, assim, é uma família maravilhosa, que eu gosto demais. O Caio, irmão da Ive, né? Que é uma graça, o Caio. Todo mundo conhece, né? Todo mundo. Todo Pensa mundo. no menino que todo mundo conhece, é o Caio. Uma figurinha, né? Uma figura, verdade. Ô, Ive, e agora como que faz? Você casou com o Renan e ele mudou com você para São Paulo? Mudou a rotina ou ele já morava lá? Como que ficou a situação? Olha, isso é uma história que rende comentários. O Renan, ele é um pouco mais velho que eu e a gente já se conhecia, né? A gente se conhecia de vista, da infância, adolescência e até... Tinha umas paqueradas, assim, mas a diferença de idade pra época era um pouco grande. Daí ele terminou o colegial, foi estudar fora, eu também nem lembrava, nunca mais vi ele. E a gente se reencontrou quando eu fui fazer o curso de artes cênicas no Wolf Maia, em 2015, em São Paulo. Oh, doido. Sim, pelo Facebook. A gente começou a conversar e tudo... E a gente se encontrou, eu estava no Rio de Janeiro fazendo o curso, nas férias. Voltei para Novo Horizonte na última semana, a gente se encontrou aqui, foi se falando. Ele morava em Sorocaba na época, ele estudava lá, fazia faculdade lá. A gente se via aos finais de semana. E depois de um tempo a gente começou a namorar. E se me dissessem pra Ive lá de 2010, 2009, você vai casar com o indião? Eu ia falar, gente, isso é mentira! Isso é mentira! Eu jamais ia acreditar, mas ele é um grande parceiro em todos os sentidos. Então, mas ele não morava em São Paulo? Não, ele morava em Sorocaba. E depois ele morou fora também, que ele é engenheiro de uma multinacional da parte automotiva. Então ele morou fora, morou na Alemanha, morou no México. Olha que legal, morou a trabalho. E a gente começou a morar juntos na pandemia, que foi quando ele voltou. Tinha começado a pandemia, ele voltou, já terminou o período de trabalho dele. E logo depois a gente já ficou noivo, já tinha ficado noivo quando a gente começou a morar juntos.
E casamos, atrapalhados aí um pouquinho pela pandemia, esse casamento, mas No meio da pandemia. mas graças a Deus deu tudo certo, é meu grande companheiro, Ai, que bom. meu grande apoiador das ideias, topa todas as minhas loucuras, me Gente, apoia em vocês tudo. se acostumaram em São Paulo? Porque sair de Novo Horizonte, né? Mas é tão pacato, tão pequenininho, gente. Dá esse pulo, né? Ju, o Renan, ele é apaixonado por São Paulo. Eu aprendi a Verdade. gostar. Eu prestava, na época do vestibular, eu prestava em todos os lugares, até o Rio de Eu Janeiro. lembro, Não sei eu se você lembro, lembra, eu que eu lembro, queria eu passar no lembro. Rio de Janeiro. Você queria, até porque teu primo, teus parentes, Sim, lembra? eu sou muito próxima dos Sim. meus primos, então queria morar lá. Minha tia já é médica lá, né? Então, assim, vai ser demais morar na praia, tudo. Mas não, as duas Você viu? faculdades onde eu passei eram em São Paulo, não teve jeito. O que o destino reservou, não tinha jeito de fugir, minha filha. Sim. Não adianta. Sim, e daí eu acabei passando na faculdade em São Paulo. O Renan trabalhava em Sorocaba, depois na mesma empresa. Não, depois ele foi trabalhar perto de Sorocaba. Daí ele passou num processo seletivo em Guarulhos, que é do lado. Passou, tá lá até hoje na empresa. A gente tá fazendo nossa vida lá. Graças a Deus, tudo certo, E ficamos por vocês lá. fazem essas correrias longe, gente? Longe, tudo longe lá. Nossa. Pra ir pro meu trabalho, é 1h30, basicamente, de carro. É punk. 1h30 pra ir. É uma viagem, gente. É uma mais longe do que viagem. daqui Rio Preto, gente. É uma viagem, Ju. Todo dia. Todo Meu dia. Acordo Deus. antes das 5 da manhã, pulo cedo, volto, chego em casa perto umas 8 da noite. É pesado. Mas é bem gratificante, assim. É muito bom. Nossa, É que, muito- que muito loucura, gostoso. né? E assim, quando a gente fica quietinha, a gente sente falta da loucura, né? A gente Não, mas eu olha- não consigo. Então, Eu acostumei sim. tanto no automático da correria, sabe? Que quando eu paro, eu falo, tem alguma coisa errada, não é Não, possível. a gente tá vivendo nesse negócio louco, né? Mas assim, a gente tem muito esse carinho por Novo Horizonte. Vir pra cá é como se fosse pra restabelecer as energias, né? A nossa família tá aqui, os nossos amigos de infância, que até Recarregar o hoje... amor, recarregar o amor, Aqui né? é o nosso cantinho, Porto Seguro, é onde a gente vem, que a gente ama ficar aqui, a gente ama vir pra cá, a gente ama essa cidade. Eu sou muito grata no Novo Horizonte, assim. Se hoje, né, eu conseguir alcançar os meus objetivos, é por conta dos meus professores daqui, dos meus amigos, das pessoas que me apoiaram aqui, a nossa família que tá aqui. Sim. Então a gente tem um carinho gigante por essa cidade. Eu Ai, amo Novo que Horizonte. legal, que bom. Mas todo mundo que vem aqui, gente, ama Novo Gosta! Horizonte. Meus primos amam aqui. Sempre que podem, vêm pra cá. Todo mundo- apaixonante essa cidade. Gente do céu. E Novo Horizonte é uma cidade que tá, assim, crescendo, tá ficando Crescendo. bonito, o comércio bonito, Tá né? linda a Você viu? cidade. A cidade tá bonita, o comércio... Novo Horizonte é um comércio que tá mudando, tá ficando bonito, né? Sim. Assim, você anda na cidade, a cidade tá bem... só de olhar ela tá bonita, ela tá diferente, ela tá crescendo, né? Sim, muitos empreendedores jovens. Jovens, isso é muito isso, lindo. você tocou num ponto legal. Muito. É fantástico ver isso, Ju. É a gente que verdade. saiu daqui, vem pra cá e vê toda essa mudança. Mulheres empreendedoras jovens. Muitas. Né? Meu cunhado é um deles. É da Farofa Cunhas. Verdade. Né? Ele até fez assim, fala com a gente lá na rádio, leva farofa lá, faz propaganda com a Lu, tudo. Muito empreendedora. E foi um negócio que surgiu na pandemia. Sim. Né? É fazer do limão uma limonada. Isso, tem que fazer acontecer mesmo. Voou, Isso super empreendedora. mesmo. Eu vejo as minhas amigas também, empreendedoras aqui. Assim, eu fico muito feliz de ver isso, né? E a internet possibilita esse alcance gigantesco. Muito. Então é muito legal. A internet hoje é o que tá dando vazão a tudo, né? Exatamente. Você vê na época do Covid mesmo, os médicos, muitos atendiam por Online. vídeo, né? Exatamente. Entendeu? Porque online. Sim. Entendeu? Foi uma das formas, né, de estar atendendo seus pacientes. Com certeza. É Né? uma ferramenta Uma que ferramenta. hoje, pra gente, é fundamental. Ajuda muito, assim. Você pode, sei lá, atender alguém em outro país, qualquer hora, né? Que você tá lá fazendo seu trabalho, ajudando outra pessoa, igual os empreendedores aqui. Estão divulgando o nome da nossa cidade aí pro Verdade. mundo. Isso é muito E legal. nós temos também, né, o nosso Grêmio Novo Horizontino, Exatamente. né? Que é conhecido fora do país, né? Exatamente. É. É um orgulho Um muito orgulho. grande que, assim, a gente, quando vai viajar, né?
Ah, de onde você é? De Novo Horizonte. Mas onde fica isso? Falei, você conhece o Grêmio Novo Horizontino? Ah, claro. Falei, então, eu sou de lá. Ou senão a pessoa, já acontece sempre comigo. Ah, você é daquela cidade que tem o Grêmio Novo Horizontino? Também, Ju. Eles falam, aquele uniforme da Belinha. Também. Falam pra Verdade. gente. Isso é um motivo de super Né? orgulho. Super orgulho. Às vezes a gente vai assistir jogo lá, a gente vai lá com a camiseta do Novo Horizontino lá em São Paulo. Acha? Opa, vamos divulgar nossa cidade, esse time, tudo. A gente é Novo Horizontino de corpo e alma. Que bacana. Isso é motivo de muito orgulho mesmo. É verdade. Muito, muito. Que bacana. Ô, Ive, e agora sim, quando você volta para São Paulo, você demora bastante para estar voltando aqui ver sua família ou você costuma vir direto? Como que é a sua rotina de lá para cá? Ju, sempre que a gente consegue, a gente vem. A gente vem. Mas ultimamente tem sido mais difícil, né? A residência, a especialização, ela exige bastante. Os horários do meu esposo são mais flexíveis, um pouquinho, mas o trabalho exige bastante, é muito estudo, os horários são mais difíceis. Então, assim, fazia um bom tempo que a gente não vinha pra cá, mas sempre que dá a gente vem. Assim, a gente vem só de fim de semana, aquela correria, às vezes chega na sexta-noite, vai embora domingo depois do almoço, domingo de manhã. Mas, vale a pena, vale a pena. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, na área da psiquiatria, né? Como você ficou na Liga Acadêmica da Psiquiatria, você quer se especializar também nessa área, você não acha que hoje as pessoas estão muito dependentes de remédios controlados? Ah, tá. Achei que você ia falar da internet. Não, também, né? Também. Ju, eu vejo, assim, o remédio como uma das ferramentas para lidar com algumas questões, alguns transtornos que muitas vezes, sem a medicação, não é possível, né? Mas sim, hoje a gente vê pessoas sem indicação tendo acesso a medicações controladas para dormir, muitas vezes utilizam de uma forma que não é para usar, sem orientação médica. Então, assim, sim, houve um aumento crescente, né, do uso de psicotrópicos em geral, sobretudo com a pandemia. A gente sabe também que a pandemia desencadeou um aumento, assim, o Brasil já era, né, antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo e está entre o rol ali dos mais depressivos do mundo. Então, é muito triste isso, muito triste. E a pandemia potencializou isso de uma forma, assim, absurda. A gente vê crianças, eu vejo muitas crianças com transtornos de ansiedade, muitos até desencadeados pelo Covid, toque por questão de limpeza, em crianças pequenas. Como é que Você fala? viu o número de autistas, como aumentou? Também. Aumentou? Será que tem a ver com o Covid? As mães que estão tendo os filhos, eu tô vendo assim, muita criança com autismo, muita criança, não tinha tanto isso antes. Sim, tem um aumento também, mas, será, Ju, não tenho conhecimento tão específico para te falar. Acho que será que é porque cedo ainda. Antes as pessoas não tinham tanto acesso ao diagnóstico de autismo? Também. Será que também. seria isso? Pode ser também. Hoje a gente tem, né, a psiquiatria, a psicologia, a neurologia avançaram bastante, apesar de que em muitas áreas a gente ainda não conhece totalmente. Mas eu acho que sim, o diagnóstico hoje ele é feito, né, mais facilmente que antigamente. Hoje as pessoas vão ao psiquiatra, vão ao neurologista, esse estigma tem sido quebrado. Então pode ser um excesso de diagnósticos aí, uma facilidade, né, de acesso à saúde, favorecendo esse diagnóstico? Pode. Mas eu não tenho nenhum dado que eu tenha lido para falar sobre Covid, autismo. Acho que ainda é cedo para falar. A gente ainda também não sabe a causa exata desse aumento do número de crianças autistas, mas a gente já tem visto mesmo um aumento nos diagnósticos. Sim. E outra coisa, a gente tem visto que as pessoas estão se drogando demais. Muito mais do que antes, né? Hoje o acesso à droga tá muito fácil, né? E assim, você acredita que as pessoas, porque a gente vê que os hospitais psiquiátricos para dependentes químicos têm aumentado demais, clínicas particulares luxuosas ou não luxuosas, e a gente sabe que é uma nota a família conseguir bancar uma clínica dessa, porque nós sabemos que o nosso governo não dá tanta estrutura para clínicas estaduais e federais nesse sentido. O governo não ajuda tanto, não disponibiliza clínicas psiquiátricas assim.
A gente sabe que são muito poucas Sim. que tem no nosso país, né? Na verdade, a saúde mental como um todo, o acesso é muito difícil Sim. na questão pública, né, Sim. Ju? A gente precisa, aquilo que eu falei, lutar para investir mais no acesso. O acesso à saúde mental no Brasil, ele ainda é precário. A gente tem os Centros de Atenção Psicossocial, né, que são os CAPs, que são como BS, né, postos de saúde, voltados para a saúde mental. Eles não trabalham com a questão de internação. É uma visão diferente, assim, bem humanizada, muito legal também. Tem o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Existe o CAPS Infantil e o CAPS para outros tipos todos os tipos de transtornos mentais. Então, assim, só que é precário ainda, né? Faltam profissionais, faltam CAPs e, sim, a gente vê aí um aumento na dependência. Mas, assim, você acredita que essas pessoas que são dependentes, principalmente de drogas ilícitas, você acredita que elas conseguem realmente sair do vício? Porque sabe que eu ouço muito, Ive? Você acredita que aquela pessoa sai da droga mesmo? Saiu nada. Muitas pessoas falam isso. Você acredita que vai sair da droga? Vai nada. Tá escondido, sabe assim? Tá usando escondido. Usa escondido, você acredita? Daqui a uns tempos cai de novo, não sei o quê. Sabe aquela conversa? Sim. Porque vai muito da pessoa ter força de vontade de conseguir sair do vício, dessa dependência, que o corpo já criou a dependência química, né? E emocional pelo entorpecente, né? Agora, me diz uma coisa. Você, como médica, você acredita que o corpo se desintoxica mesmo? Que os neurônios daquela pessoa que já usou droga há muitos anos, muito tempo, que já foram danificados, você acredita que essa pessoa ela pode ser curada realmente? Eu acredito, Ju. É um trabalho de formiguinha, tá? E é tudo isso que você falou. É um trabalho que depende de uma atenção multidisciplinar. E assim, a gente sempre tem que colocar o paciente como protagonista no seu tratamento de saúde. Muitas vezes os pacientes querem que a gente resolva tudo. Mas, por exemplo, mudança de estilo de vida. Comer saudável, praticar um exercício físico, isso depende do paciente. Isso não depende da gente, a gente orienta. Então, eu acho que na questão das dependências como um todo, a gente tem que colocar o paciente como protagonista. Você também tem que querer. E um forte trabalho psicológico, assistencial, da questão médica, da questão da psicologia. Eu acho que tem que ter todo um grupo, né, de profissionais para assistir esse paciente, mas ele também tem que estar engajado para conseguir chegar ao objetivo, que é conseguir barrar esse vício. Mas eu acredito sim. Conheço muitos pacientes que eram usuários de droga, né? Como eu estagiei bastante em hospitais psiquiátricos, a gente via muitos casos, assim, de pacientes que realmente nunca mais se aproximaram do álcool, por exemplo. Eu tive a oportunidade de participar era como se fosse um Alcoólicos Anônimos, mas era no hospital mesmo. E muitos iam lá para dar força para os que ainda estavam tentando. Então, era muito legal isso. Só que é um trabalho de formiguinha. Cada dia é vencer uma barreira e ter ali vários profissionais das mais diversas áreas da saúde para dar um suporte. Só que o paciente é o protagonista. Ele tem que assumir a responsabilidade dele no tratamento, assim como os profissionais de saúde, cada um fazendo seu papel. Outra coisa também na área psiquiátrica que eu vejo muito, e que na nossa região tem, viu? Demais. Suicídio. Sim. É um assunto polêmico, mas eu tenho que abordar esse assunto, né? A gente sabe que nós, assim, da imprensa, a gente não gosta muito de abordar esse assunto no jornalismo, assim, porque quando vai fazer matéria, porque para não instigar outras pessoas que às vezes não estão bem, né, a fazer a mesma coisa. A gente não gosta, né? Mas é um assunto que a gente tem que abordar, né? Agora, assim, por que na nossa região... Olha, eu tenho uns parentes, eu sou de Taquaritinga, eles falam assim pra mim, ai, aquela cidade tua lá, o povo se mata. Oh, meu eu falo, Deus. oh, meu Deus, não fala assim. Aqui nós vemos a nossa região. Por que será? O que você acha que leva a esse número, né, de suicídio, desse número alto que nós temos? Sim, isso não é uma coisa regional, é uma coisa que a gente vê no Brasil, a nível Brasil mesmo. Ju. Lá também, em São Paulo? Sim, é a nível Brasil mesmo.
tem aumentado bastante também. Por isso que a gente investe muito. Eu, nas minhas redes sociais, sempre posto alguma coisa do Setembro Amarelo, porque é um mês que a gente usa para falar desse assunto, mas eu acho que não deve ser só no mês de setembro, né? É um tema que é difícil, é um tema espinhoso, mas que a gente precisa trabalhar em cima dele. E a gente sabe que os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, o uso de drogas em geral, outros transtornos, as psicoses, por exemplo, elas tendem a, né, desencadear mais facilmente. O paciente que já tentou suicídio uma vez, ele tem 100 vezes mais chance de cometer de novo do que um paciente que nunca cometeu. E assim, a gente precisa quebrar tabus, Ju. Saber como falar do suicídio não vai induzir outra pessoa a cometer, né? Existem cartilhas que a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal, todo Setembro Amarelo disponibilizam aí nas redes sociais, nos sites, para a mídia saber como, né, Abordar, falar de uma forma assim positiva e não que piore a situação. Então, assim, é um tema que a gente precisa abordar, quebrar tabus, né? Quem comete suicídio está doente, como Você já conversou com alguém que tentou cometer suicídio? Não, não. Quando entrou uma paciente na internação, quando eu estava passando no estágio, entrou uma paciente que tinha tentado, mas eu rodei de estágio logo que isso tinha acontecido. Eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, quando eu passei no hospital, assim, só que eu estava no primeiro ano, então tinha um paciente que ele tinha se jogado do prédio e ele tinha sofrido múltiplas fraturas pelo corpo. Mas eu também não tive a oportunidade na época de sentar para conversar e acompanhar o caso, né? Eu estava no primeiro ano, a gente não sabe nada no primeiro ano, né? Mas não, suicídio eu não tive a oportunidade de entrevistar um paciente, não. Mas, assim, é uma causa que a gente tem que abraçar para tirar certos pensamentos, quebrar mitos, estigmas que a gente constrói em cima desse assunto, mas que a gente precisa trabalhar, né? E a gente precisa tratar a causa do suicídio, que muitas vezes é a saúde mental que está ruim. Ruim. E a família fala assim, mas eu não sei como a pessoa fez isso, porque estava bem, estava conversando com a gente, e não sei o quê. E a família fica assim, chocada, tipo, porque a pessoa tá ali numa boa e de repente, né, faz alguma coisa. E como será que a pessoa deve dar sinais? Sim. Não é possível, sim. né? Pra família detectar e já ficar esperta, né? Tem uma pesquisa, Ju, que fala que, eu não vou lembrar exatamente a fonte, nem os números exatos, mas foi feita uma pesquisa que detectou que a maioria dos pacientes que se suicidaram tinham procurado um médico 1 mês antes, aproximadamente, de chegar ao ato mesmo, do autoextermínio. Então, assim, é uma forma de pedir ajuda, né? Então, já um socorro, né? Um pedido de socorro. Por isso que eu falo, a gente precisa lutar para que os nossos governantes invistam na saúde como um todo, sobretudo a saúde mental, que ainda é muito negligenciada. A gente precisa desse olhar, sobretudo porque o nosso país é o mais ansioso do mundo, né? A gente precisa quebrar os estigmas ainda que a população tem de procurar um médico psiquiatra, né? Às vezes as pessoas não têm vergonha de falar, eu tenho asma. Mas é constrangedor, muitas vezes, falar que tem algum transtorno psicológico. Vergonha. E não é nada as pessoas disso. Se sentem menos, a autoestima da pessoa, né? Por que tem os médicos, quando estão se formando, não querem fazer psiquiatria? Porque o número de psiquiatras que se formam é muito pequeno. Mas isso mudou um pouquinho, Ju. Tem aumentado bastante a procura pela especialidade da psiquiatria, né? Porque eu acho que é notório ver que hoje uma das maiores demandas que a gente vê, até na medicina de família, a gente recebe muita demanda de saúde mental. Então, isso mudou um pouquinho, Ju. De uns 5 anos para cá, a procura pela especialização na psiquiatria aumentou bastante. Acho que por conta da demanda que a gente tem tido, né? E cada vez mais a gente vê aí os estudos que têm saído relatando a associação entre a pandemia e a saúde mental, que tende a piorar.
Nossa saúde mental piorou muito depois da pandemia, Covid. Então, muito. assim, a gente vai precisar de muitos psicólogos, muitos psiquiatras qualificados. Tenta arrumar um horário no consultório psicológico. Sim. Você não consegue. Não consegue. Sim. É lotado, qualquer psicólogo. Sim. Eles não têm horário. Mas sabe o que eu falo? Eu acho que qualquer ser humano no mundo precisa fazer terapia. A terapia, gente, é tão bom. A gente se conhece. Eu acho que a gente só consegue lidar melhor com as adversidades da vida quando a gente se conhece. E a terapia, gente, é libertadora, assim. Você se conhecer é fundamental. Então, assim, quebrar esses estigmas, ir pra terapia de cabeça aberta, ver o quanto tem um poder de restaurar, de nos restaurar. Então, assim, eu falo para todos os meus pacientes, vamos fazer terapia? É fundamental. E, assim, todos que fazem, gostam. Ai, assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque Eu também. eu faço terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar. Nem eu faço há porque muitos pra mim anos. É muito bom, né? Assim, já precisei mudar coisas em mim que não tava legal. Então a gente vai dar uma acertada aqui, uma ajeitada ali, Exato. né? Ju, é um investimento. É um investimento na gente. Exatamente. Na A gente. melhor, o dinheiro mais bem gasto é aquele que a gente gasta com a gente. Com a gente. Ainda mais quando a gente quer se conhecer. Se a gente se conhece, a gente sabe, né? Alcançar os objetivos. E lidar melhor com as nossas fraquezas Sim, também. Então, claro. isso é super importante. Verdade. Minha gente, nós vamos ficando por aqui com mais um podcast, nosso Pod Boom. Quero agradecer aqui a doutora Ive, né, que está presente com a gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Ju, Obrigada foi um mesmo. prazer, eu fiquei super feliz. A gente, como você falou, a gente se conhece há muito tempo. Quando você Sim. me convidou, fiquei super honrada. E é uma alegria estar aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Olha, estou muito feliz pela sua presença, Ive. Obrigada. Muito feliz pelo seu sucesso, por tudo que você lutou, né? Que você alcançou, ainda está alcançando, pelos frutos que você está colhendo, mas você é merecedora. Obrigada, Você sempre Ju. foi esforçada, estudiosa, desde sempre, desde que eu te conheço. Obrigada. Tá? Manda um beijão também para sua família, uma Com família certeza. que, assim, muito querida na minha Você vida. também é pra gente, pode ter certeza. Obrigada. Obrigada. E olha só, minha gente, obrigada pelo carinho de cada um de vocês, por ter ficado conosco. O nosso podcast aqui com a doutora Ive vai ficar gravado, você pode assistir depois também, tá bom? E olha só, curtam, compartilhem e depois tem os melhores momentos aí no nosso Instagram, segue a gente lá também, no TikTok, tá bom? E nos shorts do YouTube também tem os melhores momentos. E aqui na íntegra você assiste no YouTube, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Obrigada, gente.